Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Leda Lovato. Boa noite, Elaine Lavez. Elisângela, Florência, boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano. Boa noite, Valdete. Olá, Flávia, Andréia, boa noite também, seja bem-vinda. Anitta e Clarindo, muito boa noite para vocês. Olá, Cris Queiroz, boa noite também, seja bem-vinda. Oneida Alves, muito boa noite Josanã, boa noite também Dona Leopoldina, Selma e Dinho, sejam bem-vindos. Olá, Sr. Antônio Onofre, muito boa noite também. Aninha e Adriano Borges, boa noite para vocês. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Olá, Tuca, muito boa noite também, seja bem-vinda. Sim, Aninha. Pode deixar, já está aqui, colocando aqui no nosso caderninho de orações e intenções, que a espiritualidade leve até eles, sim. Cláudia Honor e Eliane, boa noite para vocês. Olá, Marinha, muito boa noite também, seja bem-vinda. Então está na hora de nós já fazermos a nossa prece, né? Iniciarmos as reflexões, a leitura e estudo dessa noite. Valéria Cruz, boa noite também para você, seja bem-vinda. Michele e Gabriel Rossato, muito boa noite para vocês. Cecília e Reinaldo, boa noite, sejam bem-vindos. E que nós possamos então agora nesse instante, com muito amor, com muito carinho, com bastante alegria, com prazer e satisfação, pedir permissão a Jesus para iniciarmos as reflexões dessa noite. Que a paz possa estar efetivamente no nosso coração e na nossa mente. E que espiritualmente falando estejamos bem ligados, vinculados, conectados com a espiritualidade, com o próprio Cristo, para juntos atingirmos o pensamento do próprio Criador. Que nós estejamos espiritualmente ligados e vinculados aos objetivos da nossa própria vida, ao verdadeiro sentido da nossa existência, a fim de que as informações que a espiritualidade preparou-nos para esta noite possam encontrar eco no nosso coração, na nossa mente, e principalmente sejam salvos vários desses arquivos nas nossas janelas de memória para serem utilizadas a qualquer momento ou em todos os momentos, a fim de que nós não sejamos obstaculizados em hipótese nenhuma pelas dificuldades materiais na perseguição da evolução e da perfeição, da felicidade que todos nós almejamos e buscamos. Que vençamos todos os obstáculos, e o conhecimento e a sabedoria são imprescindíveis para isso. Mas precisamos, primeiramente, encontrarmos os conhecimentos, desenvolvermos a sabedoria. E estes estudos, essas reflexões, são de extrema importância para isso. Que a paz possa estar não somente no lar
no coração, desculpa, e na mente de cada um de vocês, mas se estenda para o seu lar, se estenda para todos os seus familiares, para todos os seus amigos, para todas aquelas pessoas que nós constantemente pedimos oração, que vocês têm aí no seu pensamento e na sua mente também necessitando de oração, para os velhinhos do nosso asilo aqui de Paraíso e de todas as casas de repouso deste nosso país, como lembrou Aninho. Enfim, que as nossas orações, vibrações, sobretudo esta partilha, possa ser utilizada pela espiritualidade para derramar ao mundo todo a paz que nós desfrutamos neste momento. Que assim seja. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus e espiritualidade, por mais esta oportunidade. Sim, pedido aqui para a Silvana também, né, Aninha? Olá, Célia, boa noite para você, para Eva, Joaninha, para Francisca e família. Sou Luiz Alberto, também muito boa noite, seja bem-vindo. Olá, Luísa Nalim, boa noite, Rosilene, Osmane e Diego. E Daniele Diamantino, muito boa noite também para todos vocês. Luciana Cristina, boa noite também, seja bem-vinda. Que sempre está aparecendo, quer dizer, sempre assiste, mas não aparece, né? Olá, Silvia Mônica, boa noite também, seja bem-vinda. E boa noite para aqueles outros que também estão aí, fazem parte, não colocam o seu nome, mais uma vez, não precisa, fiquem à vontade, né? Mas aqui os nossos cumprimentos, os nossos agradecimentos, e que nós sejamos cada vez mais esses agentes multiplicadores desses conhecimentos e dessas informações que podem auxiliar não somente a nós, mas todos aqueles que estão à nossa volta e a sociedade de uma forma geral, principalmente, né, nesse período que nós estamos nos aproximando. Falo aqui das eleições. A nossa sociedade com certeza vai precisar muito das orações, as pessoas vão precisar das orações, para que não haja nenhum tipo de problema, para que não haja nenhum tipo de divisão, para que não haja confusão e que todos estejam cada vez mais conscientes daquilo que estão fazendo e principalmente do papel que nós representamos neste planeta. Então, a gente pede que a espiritualidade nos auxilie a manter a ordem e a paz nesse período que a humanidade, infelizmente, aliás, que o nosso país hoje atravessa às vésperas desta eleição. Lourdes Ogata, boa noite, seja bem-vinda. E como nós estamos falando exatamente sobre a prece, é interessante nós vermos, né, como que nós vamos e como nós precisamos fazer as nossas preces. É interessante porque a gente tem visto, a gente tem aprendido, conhecemos muitas orações, mas nesta hora de nos conectarmos com o Criador, sempre acontece, sempre aparece algo que acaba, vamos assim dizer, nos tirando ali daquele eixo, nos tirando do centro e muitas das vezes desfocando ou tirando o nosso foco. Porque a gente já viu, nós vamos continuar ainda aprendendo, principalmente capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito delicada essa questão da conexão com o próprio Criador, principalmente porque nós muitas das vezes não sabemos como conversar com Ele, não sabemos o que pedir a Ele, não sabemos sequer agradecê-lo e muito menos louvá-lo. Então, o conhecimento ele é muito importante para que a gente adquira essas informações necessárias. E sobre a prece, da mesma forma, como nós devemos fazer a prece, nós já vimos até aqui de uma forma bem geral e ampla, né? Se eu posso assim resumir, que a prece é aquela conversa com o Criador, onde nós passamos a sentir, e principalmente quando nós conversamos com Ele com o coração e não apenas e tão somente com os lábios, né? Boa noite, Wagner, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Maria Geralda, seja bem-vinda. Não tem com que se preocupar e muito menos que desculpar. Vocês são sempre bem-vindos a qualquer momento. Dona Isaura, boa noite também, Cidinha, sejam bem-vindos. Então, nós estamos vendo que a prece é justamente, eu vou até usar essa expressão, aquele sentimento que nós exteriorizamos quando vamos conversar com o Criador, quando vamos conversar com Deus.
A gente já viu, né, alguns aspectos, algumas perguntas interessantes de Kardec. E hoje, né, boa noite, Adair, seja muito bem-vinda, você e seu companheiro, muita paz, bênçãos para vocês. A questão 663 é uma pergunta, um questionamento que Kardec faz, e eu tenho certeza que muitos de nós também já fizemos, ou muitos de nós fazemos constantemente, ou aqueles que não fazem, imaginam, ou ficando na dúvida, acabam pedindo, vamos assim dizer, de uma forma equivocada, algo ao próprio Criador, né? Rosilda Martins, boa noite também. Kardec quer saber da espiritualidade se nós podemos pedir nas nossas preces para Deus mudar a natureza das nossas provas. Mais ou menos isso. Olha, posso pedir na minha prece para Deus mudar a natureza das minhas provas e principalmente para desviar o curso destas provas? Olá, Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou tentar usar uma expressão, vou tentar usar aqui uma analogia e uma pergunta diferente, só para vocês verem e que vocês conseguem de alguma forma captar a nossa mensagem. Olá, companheiros do Centro Espírita Luz, Razão e Caridade, sejam muito bem-vindos. Obrigado aqui pela participação. Muita paz também para todos vocês. Gente, imaginem só, eu estou matriculado na faculdade em um curso de Direito. Seria crível que durante o meu curso de Direito, as provas lá do curso são difíceis, eu poderia pedir para poder fazer as provas, por exemplo, do curso de administração? Deus, o curso de administração é mais fácil, o diretor da faculdade, o curso de administração, as provas são mais fáceis. Então, eu vou frequentar a escola de Direito, mas eu quero fazer as provas da administração. Beleza? Gente, é mais ou menos isso. Vocês acham que seria possível nós fazermos isso? Calma. Antes de vocês responderem, né? Rosalie, boa noite, seja bem-vinda. É só uma pequena analogia para nós começarmos a entender um pouco das programações que nós fazemos. Gente, nós programamos a nossa reencarnação. Nós programamos a família onde nós estaríamos nos relacionando e vinculados. Zezé Bueno, boa noite, seja bem-vinda. Nós escolhemos, muitas das vezes, a própria profissão que nós exerceríamos. Por quê? Porque justamente através delas nós conseguiríamos reavaliar a nossa própria personalidade e tudo aquilo que nós precisaríamos modificar em nós. E aí, de repente, eu chego e falo: Deus, muda a prova, muda o curso. Vocês acham que seria interessante? Olha, vou até dizer, inicialmente, já respondendo pela mesma analogia que nós temos. O diretor da faculdade poderia falar assim: não, pode ir lá, vai lá e faz as provas do curso de administração. O diretor da faculdade poderia. Deus poderia também fazer essa mudança, essa alteração, falar: não, você quer ir lá fazer outra prova? Então vai. Poderia. Mas vejam, gente, as nossas provas, elas foram, vamos assim dizer, confeccionadas de acordo com as nossas necessidades e principalmente de acordo com o nosso próprio passado. Aqueles fatos, aqueles episódios ou aquelas virtudes que precisariam ser mais trabalhadas, aqueles vícios que precisariam ser eliminados ou substituídos, como queiram. Então, não faz muito sentido nas nossas preces nós pedirmos a Deus que mude o curso destas nossas provas. Por quê? Porque a nossa programação, ela foi muito bem feita, não somente por nós, mas também por espíritos mais avançados e evoluídos que estavam ali e analisaram todo o nosso passado e as nossas necessidades. Não foi uma escolha aleatória, né, Iraci Rosa, boa noite, seja bem-vinda. Não foi uma escolha aleatória das provas e de repente chega aqui: essa aqui eu não quero, eu não vou.
Sim, a partir do momento que nós estamos falando de provas, nós temos o livre-arbítrio para ficarmos livres, para fugirmos dessas provas. Nós temos essa liberdade. A gente ainda vai estudar a lei de liberdade, que está um pouquinho mais adiante. Olá, Andréia Dantas e toda a família Dantas, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos também. Então, nós podemos, pelo nosso livre-arbítrio, falar, opa, eu não quero. Mas a prece que a gente tem estudado e aprendido aqui com a espiritualidade é justamente aquele recurso do qual nós dispomos para, em conversa com o Criador, pedir para Ele que Ele nos conceda um pouquinho mais de força, de energia, para a gente conseguir suportar e levar as nossas provas até o fim. Este é o principal objetivo da prece. Mas sim, peraí, você está fazendo a sua prova? Está. Você está indo bem com todas as suas dificuldades? Você está agindo com resignação, com submissão à vontade de Deus? A espiritualidade diz, Deus vai levar isso em conta. E se houver a mínima possibilidade dele abrandar as suas provas, opa, por que não faria? Por exemplo, se eu estou lá fazendo, vou usar a analogia do curso de faculdade, eu estou fazendo o meu curso universitário. Já imaginou? Chega ali no terceiro bimestre, eu já consegui todas as notas necessárias para passar. Alguém pode me dispensar, não, você não precisa fazer as provas do quarto bimestre, não. Você já passou. Então, Deus leva em conta todo o aprendizado que nós conseguimos, que nós conquistamos. Leva em conta as virtudes que a gente angariou nesse período. E Ele pode, sim, abrandar as nossas próprias provas. Mas, vou repetir, o principal objetivo da prece é o quê? Pedimos ao Criador que Ele nos fortaleça, para que a gente possa vencer todos os pontos, suportar todos os obstáculos e aprender todas as lições necessárias. E a gente sabe, nós aqui neste planeta, quantos não estão passando pelos mesmos problemas, mas cada um passa de uma forma diferente. Gente, uma doença hoje que está, vamos assim dizer, alastrando no nosso planeta, o próprio câncer. Vocês devem conhecer pessoas que estão passando por ela, por essa doença, e cada um passa de uma forma diferente. Olá, Marlene, boa noite. Seja muito bem-vinda, você e todo o pessoal aí da comunidade. Então, você pega a pessoa que às vezes tem câncer no mesmo órgão. Uma está passando com resignação, outra passa com blasfêmia, com xingamentos, com reclamações. Outra vai ali suportando, ela não está aguentando. Ela não tem aquela resignação, mas ela também não tem a reclamação. Então, então cada um passa de uma forma diferente. E aí, é claro, Deus vai levar em conta tudo isso. Nas suas preces, na sua conversa com Ele, Ele vai levar em conta tudo isso. Tá? Então, a gente só precisa ter isso em mente. Eu vou pedir oração, aí de repente fala assim, mas Deus não ouviu minhas preces, eu pedi para Ele retirar de mim. Opa, peraí, vocês lembram de Jesus lá no Getsemane? Quando Ele estava lá se conectando com o Criador, fazendo a sua oração, Ele percebeu, aliás, Ele tinha consciência do que Ele passaria, e aí de repente os evangelistas narram que Ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. É algo muito difícil, é algo muito duro. Será que não dá para afastar? Mas o próprio Cristo disse, seja feita a sua vontade, não a minha. Mas se estava dentro da programação do Cristo, era uma necessidade não só para ele, mas para o planeta. Ele levou a termo a sua prova. Tá? Que nem sei se a gente pode chamar de prova, mas usando os termos que a própria espiritualidade está colocando aqui, eu estou falando prova. Jesus não precisaria ser testado. Jesus não precisaria ser provado em absolutamente
absolutamente nada, sobretudo no que diz respeito ao nosso planeta e ao nível evolutivo em que nós, planeta, estávamos. Não precisaria, tá? Mas ele veio com uma tarefa e ele cumpriu essa tarefa. Então, Jesus estava dando essas mostras para nós. Estou fazendo uma prece, vou pedir, mas seja feita a vontade de quem? Seja feita a vossa vontade e não a nossa. A Marinha coloca aqui, o espírito que tem uma missão ou uma responsabilidade maior aqui na Terra, ele já vem preparado pela espiritualidade ou se prepara somente quando reencarna? Marinha, nós inclusive estudamos a parte que fala das ocupações e missões dos espíritos. E não sei se vocês se recordam, lá naquela parte, o que nós vimos? Vai depender do tipo de missão e tarefa que cada um desses espíritos... uma missão e a tarefa que precisa ser executada. Então, se tem uma tarefa, algo mais simples, Deus, juntamente com a espiritualidade, vai escolher aqueles espíritos que têm condições de fazer. Claro, sempre preparando, vamos assim dizer, um plano B. Agora, se é uma missão, se é uma responsabilidade muito grande, aí a escolha vai recair sobre aqueles espíritos que são mais bem preparados, que são mais evoluídos para virem cumprir a sua missão e a sua tarefa. Então, a preparação não é na reencarnação, a preparação, o planejamento é lá no mundo espiritual, inclusive de acordo com a tarefa, essa tarefa pode passar para fulano que ele tem condições. Essa aqui é muito pesado. Mas ele quer, mas ele não tem condições, ele ainda não está preparado. Mas a gente pode deixar? Você quer? Então tá. Então vamos deixar ele tentar. Mas se ele não for, já deixa um plano B. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, tudo é programado antes. A reencarnação, ou durante a reencarnação, nós vamos tendo toda aquela também preparação corporal e mais, né? Todas aquelas lembranças necessárias para que, quando chegar o momento adequado, ideal, oportuno, aí a gente relembra e executa as nossas tarefas, ok? Então, a preparação, ou o espírito, ele vem preparado. Aliás, as missões são escolhidas, ou melhor, os espíritos são escolhidos de acordo com a missão e de acordo com a evolução e a capacidade de cada um. Até na época nós ainda citamos um exemplo, né? Você mesmo, Marinha, se você tiver uma tarefa para passar para alguém, você não vai escolher quem é a pessoa que está mais preparada para determinada tarefa? Tem um serviço, isso aqui é um serviço braçal. Não adianta eu colocar uma pessoa ali que aquela pessoa não está acostumada, ela não vai dar conta. Então eu vou escolher alguém que tem essa preparação, toda essa técnica para fazer esse tipo de serviço. E Deus, da mesma forma, havendo missões, ele vai exatamente escolher os espíritos que estão realmente preparados, ok? Sim, não. Todas as perguntas que vocês tiverem aí, pode fazer que a gente vai conversando. Só quando a gente fala, né? Se é alguma coisa que vai ser mais para frente, eu deixo para depois e peço para vocês me lembrarem. Inclusive tem uma pergunta que me fizeram, eu sei que a gente ficou de falar isso mais para frente, mas ainda não chegou o momento, depois vocês me lembram, né? Iraci Prestupa, boa noite também, seja muito bem-vinda. Certo. Olá, Nadissan, boa noite também, seja muito bem-vinda. Bom, então, seguindo na prece, o que a gente deve pedir? Justamente essa força para conseguirmos executar e executar bem a nossa tarefa. Pedir a Deus que mude. Nós estaríamos, como se nós estivéssemos pedindo a Deus para retirar de nós a oportunidade de crescimento. Tá? Então, se a gente tem um compromisso, a gente tem algo que precisamos, então vamos pedir apenas e tão somente essa força para chegar. Claro que na prece, quando você vai conversar com Deus, gente, você pode pedir qualquer coisa. Não há limitações. Só que esteja atento para as respostas a essas preces que você vai fazer. Às vezes é uma leitura que cai na sua mão, você fala, poxa, eu tinha pedido aquilo, será que... Sabe? Essas coisas mais ou menos assim. Olá, Helena Coelho, boa noite, seja bem-vinda. Então, essas coisas são mais ou menos dessa forma.
Peça, tudo bem, mas ouça a resposta. E ouvindo a resposta, não se esqueça do que Jesus nos ensinou. Seja feita a vossa vontade. Olga Colasso, boa noite também. Seja bem-vinda. Então, para fechar, a questão 663, que eu sei, assim, gente, ela é muito profunda. Nunca nos esqueçamos. Se há um ditado que a gente usa, inclusive aqui no plano terreno, vocês imaginem do ponto de vista espiritual. Vocês já ouviram a expressão de que há males que vêm para o bem? Então, muitas das vezes aqueles que estão reclamando das suas provas, ele não pode esquecer que aquelas provas, ela está gerando um efeito e uma consequência. Se retirar aquelas provas, você não vai atingir aquele objetivo. Simples assim, né? Até aqui não vou contar, mas eu posso até falar rapidamente assim, aquela história, né, do fazendeiro que tinha um filho e de repente esse filho, ele gostava muito dele, o filho estava ali vendo os cavalos, tinha um cavalo, adorava cavalo e de repente o cavalo pega e foge. E aí todo mundo chegou, poxa, que pena, né? Que coisa ruim, o cavalo fugiu, o seu menino gostava tanto dele, né? Que coisa ruim. Ele falou, olha, não sei se é ruim. Não sei se é ruim e não sei se é bom. Passado um certo tempo, volta o cavalo e ele traz um outro cavalo com ele, né? Aí esse outro cavalo era um cavalo selvagem que precisava ainda ser domado. Aí todo mundo falou, nossa, bem que você falou, né? Que a gente nunca sabe se era bom ou se era ruim. Acabou que o cavalo fugiu e voltou com o outro. Agora você tem 2 cavalos, que coisa boa. E aí ele vai dizer, olha, eu não sei se é bom ou se é ruim ter os 2 cavalos aqui. E realmente, né? Passado mais um período, o seu menino estava lá juntamente com aquele cavalo selvagem, eis que ele cai e me quebra uma perna, né? É uma historinha que todo mundo já deve ter ouvido, ou pelo menos vários. Quebra a perna e vem as pessoas falando, nossa, bem que você falou, né? Como é que a gente pode avaliar? A gente nunca sabe mesmo o que é bom, o que é ruim. E aquilo que você falou, o cavalo era 2, todo mundo achou que era coisa boa, e de repente seu filho vai, cai e me quebra a perna, né? Que coisa ruim, que coisa triste. E ele fala, mas como é que a gente pode saber se ele quebrar a perna é triste ou não? Eis que passado um período, aquele país entra em guerra, e aí vem o exército convocando todos os jovens para lutar. Aí quando chega lá na fazenda, ele está com a perna quebrada. Perna quebrada, não tinha condições de levar para o fronte de batalha. E aí mais uma vez foi falado, ó, nossa, bem que você falou, né? Se o seu filho tivesse, ele teria ido para a guerra. Então, a gente nunca sabe o que é mal. Então, quando a gente for pedir a Deus, olha, afasta de mim esta prova, a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos estar afastando um benefício futuro para nós, gente. Tomem muito cuidado com isso, tá? É o que a espiritualidade vem nos ensinar sempre. Pensem, reflitam. Uma coisa a gente pode pedir sempre e não vai ter nenhum tipo de problema. Deus, dai-me forças para eu suportar, para eu superar, para eu vencer. Dai-me forças para eu ajudar quem quer que seja, principalmente me ajudando e me auxiliando. Esse, para mim, é um dos pontos cruciais da própria prece. Ok? A gente, assim, eu até particularmente, eu fico, quando eu vou preparar aqui as nossas reflexões, eu fico pensando, nossa, será que a gente faz aqui uma pergunta? Gente, uma leitura de uma pergunta e uma resposta são coisas tão simples e rápidas, mas assim, tem tantas reflexões que a gente pode extrair delas, que o nosso estudo, querendo ou não, acaba assim, vamos dizer, não rendendo a nível de quantidade, mas eu espero que a nível de qualidade esteja bem a contento daquilo que todos nós precisamos neste momento e para essas reflexões. Então, ó, vejam, uma pergunta nós vimos até agora e já estamos quase que no final do nosso programa. Mas nós vamos para a próxima, questão 664. É uma pergunta também, e inclusive nós comentamos, né?
Ah, você não conhecia, Iraci? Não, é uma historinha bem interessante, coisa simples, né? Mas que ajuda a ilustrar isso que nós estamos falando. E a nossa vida, o nosso dia a dia é cheio destas coisas. É que a gente não presta muita atenção. Quando a gente vai perceber, quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, aí sim a gente vê, opa, realmente, né, as coisas foram encaminhando e chegando, né, a um ponto bem crucial e interessante e muitas das vezes edificante, né? O que é o que a gente mais necessita, mais busca. André Toninho, boa noite também para você. Cidinha Vieira, boa noite. Pois é, Daí, sempre isso mesmo, é a vontade dele, porque quando nós encarnamos, ou quando nós estamos encarnados, a gente perde um pouquinho daquela clareza dessas preparações que nós fizemos, né? Sofremos uma influência do corpo. A sociedade também exerce influência sobre nós. Então, é algo complicado. Nas nossas preces, nesse contato, a gente pede esse esclarecimento, a gente pede essa força exatamente para nós termos essa noção. E eu tenho certeza que nós não vamos nos arrependermos quando retornarmos à nossa verdadeira pátria. E uma outra questão, 664, até esses dias mesmo alguém chegou a fazê-la aqui, lógico, fez de um modo diferente, tá? Mas chegou a comentar. A questão 664, ela também ela tem uma característica, porque Kardec, como é que eu posso dizer assim? Ele tinha uma capacidade de não deixar as coisas presas exclusivamente em determinados pontos. Ele tinha uma capacidade de ampliar fantástica, né? E essa pergunta tem a ver, inclusive, com algumas religiões. Diferente daquela básica, da comum, algumas religiões, por exemplo, não permitem que as pessoas orem pelos mortos. Não, morreu, já acabou, não tem que rezar por ele, não faz isso não e tal. E a base disso é exatamente o que? A própria Bíblia, porque não encontra-se na Bíblia alguma determinação para que seja feita orações pelos mortos. Então, tem algumas religiões que têm essa restrição. Então, Kardec pergunta, será útil nós rezarmos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Ora, veja a lógica. Se eu acabei de dizer, a espiritualidade respondendo, que a gente não pode querer mudar o rumo das nossas provas. Aí de repente eu falo, peraí, mas e quem já morreu? Já não está passando por provas. Então seria útil eu fazer uma oração, por exemplo, para aquelas pessoas que já morreram? Da mesma forma, seria útil eu fazer orações para aquelas pessoas que estão sofrendo? Principalmente porque Deus não vai afastar delas as provas. Veja a pergunta de Kardec. E é claro que para nós aqui eu acho que a resposta é até muito fácil, né? Olá, Natália, seja bem-vinda, boa noite também, Isolina, seja bem-vinda, olá, Vânia. Então, a gente vai perceber que a resposta da espiritualidade ela é muito simples e até mesmo direta. Gente, quem disse que morreu, acabou? Não. Se é um dos ensinamentos básicos e universais para todas as religiões, é que a alma é imortal. Se a alma é imortal, ela não morre, o espírito ainda vive. E se o espírito ainda vive, por que não haveria utilidade numa oração que nós fazemos para essa pessoa? Lembra? A oração que nós fazemos por alguém, a gente viu no nosso encontro passado do Livro dos Espíritos. A oração que eu faço por alguém, o que ela vai representar no campo prático? Entra em contato com o Criador, ele vai designar um espírito para ir lá e assistir essa pessoa para quem eu estou direcionando as minhas orações. Então, tem utilidade. Claro que tem utilidade. Por quê?
Porque esse espírito que está ali precisando dessa oração, ou mesmo se ele não estiver precisando, ele vai receber a visita de um bom espírito e aquilo ali vai mudar completamente as suas energias e as suas vibrações. Então, a justiça divina, ela é tanto para quem está encarnado quanto para aqueles que estão desencarnados. Então tem utilidade sim, da mesma forma os sofredores. A gente está acabando de dizer que o objetivo, um dos grandes objetivos da prece é buscar o fortalecimento. Deus, dai-me força. Tem alguém que está sofrendo. Se você fizer oração pedindo por ele, o que vai acontecer? Deus vem, vai ouvir, determina que um bom espírito vá lá assisti-lo, e esse bom espírito vai levar as nossas vibrações, vai levar as nossas energias e vai inspirar nele essa força que ele precisa para vencer e superar as suas dificuldades. E é claro que isso vai servir como um lenitivo para diminuir o seu sofrimento. E muitas das vezes vai servir para diminuir a própria dor. Por que a própria dor, Edson? Por uma questão simples, como nós já vimos. A partir do momento que eu desvio aquele foco do arqueocórtex para o neocórtex, uma visita de um bom espírito, uma mudança de energia e de vibração, aquela parte antiga do meu cérebro, ela vai emitir as energias que o meu corpo precisa e vai produzir o anestésico necessário para aliviar a dor. Mas para isso eu tenho que estar com o meu foco no neocórtex. Sim, eu estou com o foco no neocórtex, perfeito. O arqueocórtex está liberado. Ele liberado, ele já foi programado para produzir as energias ou o anestésico necessário para aliviar a nossa dor. Então tem utilidade sim as preces que nós fazemos, tanto pelos mortos quanto pelos espíritos sofredores. Principalmente se esses mortos estiverem necessitando de um alívio. E a espiritualidade vai dizer, em especial, aqueles que necessitam de arrependimento. Para eles vai ser fundamental essa prece, essa oração. Esse deslocamento de um espírito para poder ir até ele de alguma forma, com aquelas energias e vibrações, e tentar auxiliá-lo a rever os seus próprios comportamentos, a relembrar a sua história. Gente, isso é comum. Quando você está fazendo oração por alguém, às vezes naquele instante a pessoa capta a sua vibração, ela vai lembrar de você. Isso é normal, é comum. Imagina um espírito lá, esteja ele onde estiver, você faz uma oração, ele lembra de você, lembrando de você, ele muda a sua vibração. Naquele mesmo momento chega alguém, aparece alguém ou algum espírito e vai auxiliá-lo. Olha que coisa fantástica. Então, não nos esqueçamos disso jamais. E, para a gente fechar, porque nós já estamos aqui no nosso horário, né? Para a gente fechar, não esqueça, o que Jesus disse? Eu vim para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, os sãos não precisam de médicos. Principalmente quem mais precisa são essas pessoas. Então, vamos continuar fazendo orações por ela. Sim, Flávio, você pode pedir da forma como você quiser. O importante é o sentimento, aquilo que vem de dentro que você está emitindo para fora através do seu pensamento. Isso é que é o principal. Ok? A gente então fica por aqui. Chegamos aqui no nosso momento. Agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela participação. Que Jesus os abençoe cada vez mais. E vamos continuar nesta nossa busca pelo conhecimento, pela evolução e por tudo, né? Em especial para aliviar a dor e o sofrimento de todos. Olá, Edna Bueno. Boa noite e até o nosso próximo.